Bem-vindos a mais um episódio de Café Negócio. Eu, Lucas Cabral, tradicional host desse programa, junto aqui com o nosso grande mestre também, Jonathan Martins, nosso coordenador de marketing do grupo. E, Jonathan, hoje nós vamos falar sobre onboarding de vendas e como escalar os vendedores de forma efetiva com processo. E eu quero que tu te apresente e já vamos entrar direto e reto, que nem goela de um grande, né? Vamos lá então, pessoal. Eu chamo Jonathan, sou coordenador de marketing aqui do grupo Index, que engloba, logicamente, o Index e a Legacy. Perfeito. Participei da implementação do Café e Negócios, né, da implementação técnica nos primeiros estágios. É verdade, Só tava meio escondidinho. É verdade. Tava meio escondidinho, resolvi. Um ano depois a gente conseguiu trazer ele pra frente das câmeras, né? Tem que valorizar o passe, né? Na verdade, tem mais um que a gente quer, que a gente precisa trazer pra frente das câmeras, que é o Ismael, né? Ah, sim. É quem falta da técnica de aparecer também, né? Não, mas tá difícil, né, Ismael? É um jogador cara. Não, jogador cara é isso. Não adianta. Mas é parte interessante, inclusive, da nossa pauta de hoje, do onboarding de vendas. Exatamente. Porque justamente é um processo onde, logicamente, tu precisa fazer todo esse entendimento e valorizar o produto. Perfeito. Cara, mas é que assim, ó, o propósito central do onboarding de vendas é principalmente tu colocar a tua equipe comercial numa mesma página, né? Com certeza. E principalmente para os entrantes, ele entender qual é que é o fit cultural da empresa, se dá match ou se não dá. E também, cara, treinar ele de forma eficaz nas soft skills, cara, naquelas competências que ele precisa desenvolver para executar bem a tarefa seja ele BDR ou LDR ou SDR ou o próprio closer propriamente dito, né, cara? E aí, então, fala um pouquinho mais, cara, sobre os onboards além do técnico, cara. Porque assim, ó, a gente fala em onboard técnico, tá? Um onboard técnico, vamos desmistificar, é a questão do treinamento de ferramenta. Sim. Tá? Então, assim, cada empresa tem a sua ferramenta, a sua mandala de ferramentas que vai utilizar e que atende. Tá? Então, qual é que é a melhor ferramenta? A gente já desmistificou isso aí várias vezes. A melhor ferramenta é que tem maior aderência ao teu processo de negócio, né? Mas quando a gente está falando em times de alta performance, a gente precisa desenvolver eles além do treinamento básico técnico, né, cara? Então, fala um pouquinho para nós aí. Então, a gente tem vários pontos, assim, que uma das coisas é justamente formalizar esses processos. Às vezes as empresas, elas pecam de colocar as coisas, a gente vende assim. Não, tem que ter o início, meio, fim, tem que ter o desenrolar, o método de atendimento, de abordagem. A gente tem algumas questões como vocês conhecem, o público ainda não, né? Ou se ouviu algum episódio anterior, que eu trabalhei numa empresa onde o método de vendas, ele previa que tu entrava na loja e não poderia ser abordado imediatamente por um vendedor. Tinha que deixar a pessoa respirar a loja e se ambientar com o local, com o ponto de venda. Então, isso é uma estratégia também que precisa estar clara para o vendedor. Se tu não deixa isso claro, olha, o nosso processo de venda normalmente funciona assim, o nosso onboarding, ele trabalha dessa forma. Então, tu vai abordar o cliente preferencialmente de uma maneira assim ou assado, tu vai conduzir com um determinado método, vai elencar alguns pontos-chave. Então, são vários pontos, e aqui a gente está falando de varejo, mas, logicamente, o corporativo, a negociação corporativa vai ser de um jeito, as negociações de projetos, de serviços vão ser do outro, mas esse fio condutor, ele precisa existir, porque senão tu vai colocar uma pessoa para trabalhar e ela não vai entrar diretamente na tua maneira de agir e interagir. Então, ela precisa conhecer esse fio condutor, conhecer o produto que está sendo vendido, logicamente, né? E depois disso conhecer as ferramentas. Então, são coisas que elas todas são importantes, mas elas precisam ter esse entendimento. Entender o fio condutor, eu acho que é o primeiro ponto essencial. Não que ferramenta não seja importante, mas se tu não conduz bem o cliente da forma como a empresa idealiza e como o perfil ideal de cliente entende que é uma jornada agradável e coerente,
nada vai adiantar a pessoa se tornar um especialista em uma ferramenta ou em outra. Até porque, cara, ah, tu vai utilizar uma ferramenta na empresa que tu está e talvez tu vá para outra, se tu quiser, tu pode utilizar outra ferramenta, tu tem que reaprender totalmente, né? Exatamente. E a soft skills, pelo contrário, é muito mais questão de técnicas de desenvolvimento pessoal e aí entra diagnóstico, pitch, follow-up. Ah, mas isso aí não é técnica de venda? Sim, é técnica de venda, mas se tu não aprender a executar ela, tu vai aprender a executar, tu vai executar ela em qualquer lugar que tu tiver, Uhum. né? E tem uma outra questão também, que é como eu disse, Uhum. a gente precisa entender o produto ou serviço, ou produtos ou serviços que estão sendo As vendidos, soluções, né? e Uhum. entender que, assim, esses soft skills, eles não são imutáveis, eles variam De de acordo, de acordo uma empresa com cada para tipo de outra. empresa. Tu É. trabalhar, por exemplo, com telefonia, com serviços de assinatura, de telefonia celular, de internet, ele vai exigir uma certa forma de condução, uma certa forma de persuasão, de como gerar valor e tudo. Agora, tu trabalhar com varejo tradicional de produtos, ele vai É, gerar é. um outro processo, um outro entendimento de condução de vendas, né? E tu trabalhar daí também com produtos mais complexos, mais de alto valor, vamos falar veículo, imóvel, Projetos de projetos de desenvolvimento. desenvolvimento, coisas nesse sentido, vão te exigir também outros aspectos e outra condução. A gente tem que lembrar também, sempre que dentro dessa questão do onboarding, a gente tem que olhar e entender a jornada do consumidor, É, como é a jornada é. ideal dele, antever e fazer a coisa de uma forma que seja coerente, que seja agradável para todos os lados. E outra coisa, né, Jonathan? A gente tem que levar em conta que a jornada do cliente interno também ela é muito importante, né, Com cara? certeza, com Porque certeza. assim, ó, tu vai executar os onboards. Cara, na verdade, o aculturamento tu tem que executar antes dos onboards, né? Tu Uhum, tem que entender se aquele colaborador, na hora de fazer o recrutamento, ele tem fit cultural com a tua empresa e uhum. sim, e se ele tá dentro dos perfis para executar a função e tarefa que ele tá sendo contratado para ser executado, né? Mas o onboarding, ele tem que passar ele tem que passar por todos os aspectos, técnicos e não técnicos, mas sempre dentro do fit cultural da empresa. Com certeza. Tá, e aí a gente tem, assim, inúmeros casos de empresas que acabam negligenciando essa questão e acabam contratando ou não conseguindo formatar uma equipe comercial que performa justamente por não ter os onboards. A gente até tem um episódio anterior que fala muito sobre a questão dos follow-ups, dos pontos de contatos dentro, Uhum, das equipes, né? E principalmente das reuniões e nos rituais de diário de execução de uhum. tarefa. Então, cara, eh, dentro desse processo de aculturamento, o que que tu acharia mais importante dentro de um onboard? O que que, assim, porque a gente vai ter que pensar tecnicamente, né? Uhum. Mas o que que não pode faltar? Eu acho que não pode faltar, primeiramente, essa questão de uma formalização do processo. Tá? Um onboarding ele precisa ser um processo previsto, Uhum, organizado, com início, meio e fim. perfeito. Então, isso aí é inegociável. Tá? Isso aí é. Se tu não tem um processo de onboarding, de acolhimento de novos vendedores e de organização estrutural do teu processo para apresentar para um novo vendedor, tu tá perdendo dinheiro e tá perdendo, inclusive, bons profissionais. Então, foca nisso, É, formaliza, estrutura e começa a implementar de uma forma organizada. Esse é o primeiro ponto. Como eu disse também, como nós dissemos, só a ferramenta não é a questão. Entender a cultura da empresa, entender a rotina, entender o dia a dia. Eu já vi muita coisa. Hoje eu não trabalho mais com a área comercial diretamente, né? trabalha sim. Trabalho na Trabalha área. sim, trabalha sim, Henrique. Faz parte do corpo de especialistas que implementam a aceleradora comercial. Como é que não trabalha diretamente com o comercial? Tu não faz prospecção, Não faço, mas exatamente, gestão de não equipe. Isso faço aí tu não faz prospecção, mais. mas eu trabalho muito mais focado para a parte de marca, de marketing Isso, e e comunicação de estratégica comunicação estratégica e alinhada com. jornada do consumidor,
Mas então eu não faço mais diretamente, como eu tô dizendo. Não Tu trabalho não já está na operação. Na verdade, tu não exatamente. está na operação de Sim, LDR, sim. BDR, SDS, closer, né? Fazer uma piadinha infame, todo Pokémon evolui, né? Então É, agora eu já estou em outro nível. Mas voltando então, é importante ter essa questão. E mais uma coisa que eu vi lá atrás dos meus tempos, que eu vi que funcionava muito bem nesses processos de onboarding, é assim, tu elencar, pro vendedor novo, elencar um vendedor padrinho para Perfeito, acompanhar para ele no acompanhar. dia a dia, até para poder fazer uma coisa também, que se tu para a operação, toda a equipe para fazer uma coisa dessas, vira galhofa, vira uma sensação, por mais que transpareça muitas vezes que o pessoal tá levando a sério. Não, não vamos mentir para si mesmo, porque, como dizia já um poeta, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira, Renato Verdade, Russo. verdade. Vamos tirar esse elefante da sala, então, e pensar assim, ó, os caras, assim, ó, pode transparecer que estão levando a sério, mas nem tanto quanto deveriam. E tu tendo um padrinho, tu consegue fazer o processo de simulação de venda de uma forma informal dentro do dia a dia, sem parar a operação, e acaba sendo muito mais fluido e muito mais entendido. E gera também uma questão muito importante, que vai além somente do onboarding, que é a questão de unificação de equipe, de trazer mais conexão entre os integrantes, entre os novos integrantes e os antigos. E essa questão, e é muito importante essa questão dos roleplays, né? As simulações que Claro, prevêem, claro. né? A Uhum. prática e as habilidades de vendas. Porque assim, ali tu consegue simular os mais diversos tipos de cenários possíveis e como tu buscar subterfúgios. Claro que nada supera o campo de batalha, né, Com Jonathan? certeza, com Até certeza. porque assim, ó, quando tu tá no campo de batalha, é diferente do roleplay, porque o roleplay ele é um ambiente controlado, né, cara? Então assim, Exatamente. tu não vai botar o cara no mato sem saída, né? Exato. Cara, isso é importante porque hoje a gente desenvolveu a Laís, né? E a Sim. Laís, ela é uma IA de SDR que faz 20 ligações simultâneas, cara. Então, assim, ó, e ela executa o processo de uma forma né, sempre vamos dizer assim, eu não levo pro coração se ela tomar um não. Se alguém Exato. xingar a mãe dela, ela não tem mãe. Ela vai, Aham. eu entendo, mas quem sabe a gente faz Isso. uma reunião diagnóstica e ela vai marcar uma reunião diagnóstica contigo, Uhum. né? E isso é uma coisa muito legal. E a gente acaba buscando subterfúgios para eliminar esses tipos, porque é uma das coisas que mais tem causa desmotivação das equipes, principalmente as equipes de pré-qualificação, pré-vendas, né? Sim. Que é o primeiro contato. Uhum. Então, se tu não tiver um desenvolvimento e um teu onboard muito bem definido dentro dos teus playbooks, especificando que tu vai tomar muito mais não do que sim, Uhum. né? Tu acaba conseguindo performar de uma forma mais efetiva, vamos dizer assim. Uhum. E aí a gente tem uma outra questão, cara, falando em ferramenta também, que é a questão, assim, ó, cara, a curva de rampagem. O que é um ramp up, cara? O que é, assim, qual é o tempo adequado de um colaborador estar rampado, cara? Hoje, dentro da aceleradora, a gente tem dentro dos nossos onboards, a gente tem uma estimativa que a gente consegue trazer um colaborador novo para alta performance em 45 dias, mas ele está rampado em quase 90. Né? Uhum. Ou seja, ele vai estar executando toda a tarefa, toda a função que ele foi contratado para executar em 90 dias, basicamente, né? Ah, mas é difícil, mas é isso, mas é aquilo. Cara, na verdade, existem técnicas para executar, mas isso precisa estar muito claro, muito bem mapeado e estar muito definido e executar os onboards, né, cara? Para falar bem a verdade, né? Exatamente. E, cara, e onboard não é uma historinha para inglês ver. Exatamente. Tem uma questão que é assim, ó, aí a gente volta também lá no início, Uhum. e se tu não tem isso formalizado, formatado direitinho, tu não tem como acompanhar. Sim, é Então, verdade. esse aí é um ponto muito importante, assim, tu não vai conseguir fazer uma rampagem de um bom profissional em 90 dias, ou em 60, ou em 120, e ter certeza que tu vai conseguir fazer dentro desse tempo, Se tu não estiver tá? acompanhando. Se tu não estiver acompanhando. É. Porque se tu acompanha
semanalmente como está o desenvolvimento, como está o andamento, tu consegue enxergar Uhum. o que ele está atingindo, o que que não está atingindo e consegue intervir para reorganizar a rota, né? Reajustar a rota. Agora, se tu deixa ao Léo, né, a moda Miguelão, como se fala por Uhum. aí, Uhum. a coisa não anda. Pode ser que funcione? Pode, mas tu tem um risco muito grande de não funcionar também. Então, Uhum. é importante, sim, o acompanhamento, ter, logicamente, a estratégia de onboarding dessa pessoa, desde os primeiros momentos que ela está começando na empresa até chegar no período onde se entende que ela vai chegar na rampagem, né? Uhum. E acompanhar, logicamente, para fazer. Pode ser, às vezes, que até que ela consiga fazer em menos tempo, mas não dá para adotar como regra. Tem que colocar É, um que isso prazo conciso e inteligente, vai depender muito. onde Vai depender muito de onde cada consiga, profissional. porque vai ter situações onde a pessoa vai chegar, vai se adaptar. Existe uma viabilidade de adaptabilidade Uhum. dentro do mercado e dentro dos profissionais de venda e vai conseguir fazer. Vai ter gente que simplesmente não vai conseguir, e daí tu tá fechando ali. Eu acho que é interessante trabalhar com essa estimativa de 90 dias, porque é final de período de experiência. É, é. Então, daí, cara, muito tranquilo. Chegou, olha, entendemos que tu não se adaptou no processo, não conseguiu decolar, não conseguiu andar sozinho, tá com muita dificuldade nesse ponto. A gente já tentou corrigir e não rolou, então aperta a mão, vamos seguir. E Cada isso não um quer, segue. e isso não quer dizer que o profissional é ruim nem que a empresa é ruim, mas simplesmente que os dois não se adaptaram. Né? Perfeito, perfeito. Agora vai ter cara que vai prever 90 dias, ele vai conseguir fazer em 30. Uhum. E vai ter cara que vai chegar em 90 dias, ele vai ter atingido muitos potenciais em 90 dias, vai Mas estar não vai. faltando um Mas ou vai estar outro, faltando e uma daí curva de vai do rampagem. gestor entender, vale a pena investir nesse profissional e assumir esse risco de, né, esse ponto? Se vale, vamos embora, se não vale... É. E aí, quando a gente fala em curva de rampagem, cara, a gente tem que ter essa clareza muito grande sobre a questão da capacidade do colaborador em específico. Porque assim, ó, talvez ele tenha um fit cultural, ele tenha o perfil, ele tenha tudo, que nem tu falou, não deu certo, não teve uma adaptabilidade, mas tem casos que tem isso, e aí eu acho que sim, vale a pena tu investir nas pessoas. Com Eu certeza. acho que vale. Agora sim, se o cara passou o tempo, tu tentou fazer a recuperação dele, ele não conseguiu rampar, mesmo ele tendo perfil, mesmo ele tendo fit cultural, cara, infelizmente não tem o que fazer. Tu precisa buscar alguém. E isso nós estamos falando de cultura da alta performance, né? Sim. Só que assim, a grande dificuldade hoje, cara, é que as pessoas às vezes elas veem o processo comercial, o setor comercial como uma coisa secundária dentro da empresa. E na verdade Hum, não é, né, cara? Na Não, não. verdade, ela é praticamente mais importante que a tua equipe técnica para tu fazer as tuas entregas. Porque que nem Sabe como que, diz o Alex, né, venda cura tudo, né? sabe que tem uma coisa que numa das aulas de administração Uhum, que eu fiz algumas cadeiras optativas de administração e o curso de marketing, a graduação em marketing toda, ela é muito baseada em administração mesmo. uhum, E daí teve uma cadeira de fundamentos de administração que o nosso professor lá pegou e falou uma coisa faz bastante tempo, mas eu lembro de cabeça, assim. Não subestimem o time comercial. O único setor que gera receita para a empresa é o time comercial, o time de vendas. é isso aí. Isso aí é um norte que não pode ser esquecido, porque marketing é importantíssimo, com certeza, gestão comercial é importantíssima, com certeza, financeiro é importantíssimo, controladoria, setor de desenvolvimento, engenharia, setor técnico, processos, jurídico, tudo é importante, mas só um bota dinheiro para dentro, que é as Perfeito. vendas. E cara, eh, tu é o profissional de marketing formado e trabalha com a equipe. Eu tive uma experiência com uma certa publicitária há uns anos atrás, né? Que eu atendia pela IBM, pela Keyworks, eu atendia a Grale, né? Sim. E aí a gente tinha uma aplicação dentro das aprovações do marketing. Nós estamos falando lá, isso aí há mais de 15 anos atrás, né? Uhum.
Então, era muito diferente do que é agora, principalmente a questão de rede social. Lá Uhum. naquela época ainda era era tudo mato, né? Não, Sim. não, não se tinha, Aham. era tudo mato, né? Era Eu a tela de tira, descanso do Windows XP. é isso aí, né? Então o que que acontecia? Eu entendi com o Mato, que era o gerente, o diretor de marketing da época, que o processo de marketing ele era parte fundamental do processo comercial porque ele fazia a geração de demandas, Uhum. né, para o time comercial fazer a conversão. Então o time de marketing não vende, Uhum. mas o time de vendas, o time comercial tem a obrigação de converter as demandas que são recebidas pelo time de marketing. Uhum. E se falta alinhamento disso, cara, Uhum. temos um problema sério dentro da Sim, empresa. sim. A gente falou. Vou desviar um pouquinho do assunto, que a gente já tinha falado Uhum, disso num outro podcast, mas é interessante que assim, ó, o marketing não gera vendas diretamente, mas ele gera oportunidades de uhum. vendas e gera argumentos para o vendedor agir, assim como também gera interesse para o vendedor conseguir trabalhar de uma forma mais consolidada. Isso aí, Então, por isso. isso que eles têm que É isso aí. andar juntos assim, porque se marketing comunica uma coisa e o vendedor quer vender outra, aí dá problema. E, cara, voltando ao assunto Uhum, o assunto da questão da curva de rampagem. Claro que a gente executa os nossos checklists de 30, 60 e 90 dias, né? uhum, Cara, mas assim, tu falou ali na questão da mentoria em pares, de tu buscar, de tu ter metas uhum. progressivas, de ter feedback constante. Mas, cara, eu acho que nada substitui o bom alinhamento de expectativa, Com certeza, com certeza. tá? Porque se tu tem um bom alinhamento de expectativa, cara, o combinado não sai caro, Exatamente. né? Então, assim, ó, tu tá claro pra ti, tá claro pro teu gestor, tá claro pro colaborador, tá claro pra empresa. Tu precisa executar aquilo. E a gente não tá aqui pra discutir como é que é o esforço-trabalho, né? Não, não é Uhum. isso. Né? Então, a gente está aqui para dizer assim, é que um time comercial de alta performance ele precisa executar alguns processos básicos. E Exato. esses processos básicos eles precisam estar descritos no onboard de forma clara, para não chegar a dizer assim, ó, bah, tu vai ser contratado para ser SDR, mas tu vai ter que fazer BDR e LDR. Uhum. Até porque tem uma questão muito importante. Não só no onboard, claro que a gente Uhum, está tratando disso no onboarding, né? No chegada do colaborador novo, uhum, uhum. nesse processo todo. Mas isso aí é um entendimento de longuíssimo prazo, É. contínuo. Por quê? Porque tu pode, inclusive, ter a métrica de, poxa, o meu time comercial está atendendo todas as demandas, todos os pontos e o resultado não está chegando. Aí tu gera uma questão que tu tem que chamar a equipe de Uhum. decisão de produto, de decisão de negócio, de projeto, de tudo, sentar, É, pessoal, mas aí tu tem que alguma coisa, mas aí tu né? tem que acompanhar os teus Mas checkpoints, né, cara? exatamente, mas daí o que acontece? Aí tu tem números e tu tem informações e dados relevantes para provocar um processo desses. Uhum. Agora, tá todo mundo trabalhando bem, daí tem uma laranja podre, né, no meio do, É, do é. negócio ali que não tá andando, não vai fazer toda essa revolução, não. Tu vai tirar a laranja podre para não Hum, contaminar o resto e tentar e na verdade. reposicionar, fazendo daí um onboarding direitinho, bem formatado, trazendo outro talento, e daí as coisas vão andando muito bem, porque esse processo, o que acontece? Tu consegue fazer esse acompanhamento, consegue fazer a introdução do novo talento dentro do time comercial, consegue implementar os negócios, e daí tu chega no final do período de experiência com essa questão. Conseguimos, vamos continuar, não Não conseguimos, não vamos. vamos Vamos. continuar. Está claro para todo mundo, Uhum. né? Inclusive, tu não corre risco de ficar naquela coisa empírica. O cara é bom, mas não trouxe resultado. Não trouxe resultado por quê? Daqui a pouco, Uhum, pode ser, uhum, uhum, uhum. ninguém tá livre de passar por um mês difícil. Agora, todos Não, os não, meses não, serem não. desculpa de que tão difíceis, É, aí fica complicado. mas é cultural, né, cara? Aí Mas é é cultura dentro da cultural empresa. e só para concluir. Então, tu não fica naquela coisa do empírico. Tava no mês difícil e coisa. Não, tu tem dados ali que, poxa, o cara pegou, fez tudo que estava proposto, domina os aspectos, entendeu o processo comercial da empresa, entendeu a metodologia, de fato consegue fechar vendas com qualidade, não conseguiu entregar aquele número todo, cara, vamos contratar e bora.
né? Então, assim, ó, fica uma questão que eu digo muito, e com o Alex a gente estava conversando também Hum. outro dia, que a gente tem que tomar decisões com a segurança de poder pegar, chegar em casa depois de noite, botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Dormir bem. E é esse o processo, por isso o onboarding precisa ser dessa forma, preencher essas etapas e precisa ter esse acompanhamento, até porque é uma etapa muito importante de acolhimento do novo talento, Uhum. e isso pode mudar tudo em longo prazo. Não, perfeito, perfeito. Jonathan, qual é as métricas que não pode faltar no checklist de execução de onboard e de acompanhamento até esse novo colaborador rampar? Bom, vamos lá. Eu não sigo regrinha de livrinho, tá? Não, com certeza. Não seguimos. Mas eu acho que Nós somos a campo de batalha. eu entendo que, assim, ó, primeiro lugar, entender acolhimento. Tu consegue ver acolhimento, entrosamento em uma semana, Uhum, entendeu? perfeito. Então, assim, ó, equipe Perfeito. recebeu bem, o colaborador novo se sente bem, não se sente acanhado em perguntar, as pessoas respondem ele e ele consegue, de fato, desenvolver. Primeira semana, para mim, é crucial nisso aí, de entender que a pessoa se ambientou bem e conseguiu perfeito. começar a andar, tá? Ahn, Outro ponto, aí entra as partes técnicas, entender como é que é o processo da empresa e buscar se adaptar a ele. Tu vê isso aí no dia a dia no quê? A pessoa normalmente se ela vem com experiência, principalmente, e a gente busca cada vez mais contratar vendedores e time comercial qualificado, e por ser qualificado também com experiência, Uhum, tá? Ah, ele vai colocar em pauta, ele não vai divergir, mas ele vai alegar. E é uma diferença muito grande. Ah, eu trabalhei numa empresa que era assim. uhum, Ah, interessante, sabe? E daí tu começa, no momento que entra na questão do divergir, mas do alegar e do conversar, tu começa até a ter já um processo onde tu consegue, daqui a pouco, poxa, essa ideia de fato é legal, É nunca melhor. experimentamos. É Vamos melhor. lá. Vamos implementar, vamos testar, E vamos tudo. implementar, vamos testar, validar e implementar. Exatamente. E aí E aí depois entra pro playbook. Aí depois entra a questão assim, ó, a pessoa de fato está interessada no playbook, no processo, está interessada em implementar e internalizar para ela os processos que são propostos pela empresa. O questionar também é importante, o entender o porquê das coisas Uhum. também é importante. E daí a gente entra de fato na questão de ferramentas. E ferramentas daí entra inúmeros processos e difere muito de uma empresa para outra, difere muito de uma colocação para outra. Uhum. Né? Então, o varejo tradicional vai ter um processo, um trabalho mais de serviços ou mais de B2B corporativo. Vai ter outros que daí tu vai ter um trabalho que tu não tem, por exemplo, no varejo. Tu não tem um contato tão imediato, tão direto com ferramenta de CRM, por exemplo. Agora, um SDR, um consultor corporativo já vai ter. Perfeito, perfeito. Então, isso Jonathan. aí são pontos. Eu sei que o tempo deve estar estourando, O Ismael já fez ali já 50 mil tipos mas só pra gente seguir. E daí o que acontece? A pessoa começa naturalmente a andar sozinho. Então, Perfeito. esse é outro checkpoint, e daí, a partir daí, a coisa vai. E a Aí tendência é é tu chegar. acompanhamento, aí é Tu fazer o acompanhamento. acompanhamento, e se tu venceu essas 3 etapas, com certeza, tu vai chegar nos 90 dias, vai apertar a mão do cara e vai dizer, vamos seguir em frente. E outra coisa, né, Jonathan? Vamos ser bem sinceros. Equipe de comercial, ela roda muito. Sim. E aí uma outra pergunta. Formar em casa ou trazer pronto do mercado? Eis a questão. A questão toda do onboarding e dessa formatação, ela coloca uma coisa. Por mais que o cara seja muito bom, ele nunca vai estar 100% pronto. Exatamente. Ele Exatamente. em algum nível, ele precisa se adaptar à tua empresa. Uhum, E em uhum. algum nível, se o cara é muito bom mesmo e traz coisas boas, ele pode trazer coisas, pode adaptar na tua empresa também. Perfeito. Mas precisa ser uma conversa, não pode ser uma imposição, nem de um lado, nem do outro. Eu penso um pouco diferente também, tá? Uhum. Concordo contigo, mas eu penso um pouco diferente. Eu vou um pouco mais além. Eu acho que assim, ó, se tu não tem um processo comercial, se tu não tem uma máquina de vendas, Uhum. inicialmente tu consegue ganhar uma velocidade, um sprint maior inicialmente, tu trazendo profissionais já minimamente qualificados. Uhum. Mas eu gosto muito da ideia de tu desenvolver a tua equipe internamente, tá? Através de uma boa análise de perfil, de uma boa análise de perfil comportamental, e aí a gente entra DISC e Enneagrama,
e aculturamento e fit cultural, tá? Porque daí, assim, o desenvolvimento técnico ele vai acontecer. Por quê? Porque dentro do teu checklist e dos teus playbooks, tu precisa ter uma agenda extremamente organizada para executar. Uhum. Por exemplo, assim, ó, os one-to-one que a gente falou num episódio passado, acho que se não me engano, ele precisa estar dentro da tua agenda de follow semanal, com todas as equipes, né? O acompanhamento da pessoa que está em processo de rampagem, ela precisa ser acompanhada diariamente. Claro, claro. E outra coisa, os treinamentos, né, cara? Nós temos dentro tanto da Legacy quanto do Indec, cara, o treinamento faz parte do processo, faz parte do teu dia, faz parte do teu escopo de trabalho. Eu não consigo marcar reunião com ninguém quinta-feira de tarde porque eu estou em treinamento. Sim. É treinamento constante, tá? E aí tu vai ter que, mas eu vou botar todo mundo em treinamento no mesmo dia? Não, na verdade não, porque senão a tua operação para. Mas dependendo da tua operação, é melhor tu parar ela uma tarde durante a semana, todas as semanas, do que tu ter um profissional desqualificado atendendo, tentando gerar uma demanda, muitas vezes desqualificada, muitas vezes panfletando uma proposta, que a Sim. gente já falou em processos passados, e que não vai fazer sentido nenhum, né, para o teu negócio. Então, sim, o onboard ele é necessário, o onboarding ele precisa estar claro, os processos eles precisam ser definidos, mapeados, validados e otimizados para que o teu time performe de forma com excelência e tu realmente construa máquinas de vendas com equipes de alta performance. Exatamente. Que fechamento, hein? Fechamento. E se tu quiser saber mais, e se tu tem vontade de implementar a tua máquina de vendas escalável e previsível, se tu não tem... Isso aí, que nem o Alex falou num episódio, né? Se a tua empresa é em Marte e não tem esse problema, beleza, né? Mas se ela é aqui no planeta Terra e tu quer vender mais, melhor, com escalabilidade e previsibilidade, entre em contato conosco em qualquer um de nossos canais, né? Tanto no canal do podcast, tanto da Legacy, quanto no próprio Index, né? Exatamente. Procura a gente. Estamos bem presentes aí em todas as linhas digitais, seja com o Café Negócio, seja com o Index, seja com a Legacy Marketing, e a gente consegue sim entregar para vocês uma consultoria qualificada e de processos integrados. Perfeito. Funciona, não é mágica, é trabalho e funciona. Marca um diagnóstico com a gente, é gratuito e Exatamente. não dói nada. Com certeza. Tá bom, gente? Obrigado e até a próxima. Abraço.